Nesse anfiteatro, a ODS 2, tratando da fome e agricultura sustentável, a ODS 3, que discutirá quinta que vem sobre a saúde mental e os efeitos da crise social. Na terceira quinta, traremos o tema da educação popular e libertadora, relacionando com a ODS 4, e finalizaremos as quintas com a ODS 13, com a discussão sobre as mudanças climáticas no Brasil. Espera-se que o evento traga reflexão e a conscientização sobre a importância dos temas tratados, com a exposição dos palestrantes, seguida de meia hora para perguntas do público. Meu nome é Luana, eu faço parte do grupo PET Administração Pública e hoje iremos abordar o tema Fome, Miséria e Agricultura Sustentável do ODS 2, por meio do subtema A Fome e a Precarização do Alimento em Tempos de Crise, um olhar para a agricultura responsável. Enquanto parte da comissão organizadora do evento, eu saliento anteriormente aos ouvintes que é necessária a inscrição no início do evento e a confirmação de presença ao final também, ambas realizadas na porta do anfiteatro, para a certificação desse dia. O evento também será gravado e disponibilizado no canal do YouTube do PET Administração Pública, para aqueles que não puderam assistir presencialmente ou aos ouvintes interessados em rever alguma parte. O nosso cofre também será liberado ao final do evento e, para demais dúvidas que possam surgir durante o evento, vocês podem procurar um membro da comissão que estão por aí com a blusa do PET. Dito isso, daremos início ao evento e, para que esse debate seja feito, contaremos com a presença da mediadora Vivian Pacheco, estudante de Administração Pública e membro do NEPESC, Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Solidária, Criativa e Cidadania, que desenvolve também a pesquisa Praxis de Tecnologias Sociais no Enfrentamento à Fome em Tempos de Covid-19, Experiências de Hortas Urbanas em Araraquara. Seja bem-vinda, Vivian. E como palestrantes, contaremos com a presença da Enedina Ferreira de Andrade, graduando em Pedagogia, com especialização em Agroecologia e Educação do Campo. É a atual coordenadora da Agricultura de Araraquara e é militante da questão agrária e educadora social. Seja bem-vinda, Enedina. E que trouxe com ela também as agricultoras Camila Marco e Maria Angélica Ferreira, membros do projeto da Horta Comunitária da Zona Norte de Araraquara. Seja bem-vinda, Camila e Maria Angélica. Por fim, também temos a presença do palestrante Flávio Rodrigues, o Preto, educador, líder comunitário, idealizador e presidente da Associação da Horta Comunitária da Zona Norte, e também idealizador do Terra Solidária. É formado em Engenharia Mecânica e atualmente é graduando em Pedagogia pela Unesp. Seja bem-vindo, Preto. Bom, e antes de passar a palavra para a nossa mediadora, eu comunico que contaremos também com a contribuição virtual do indígena Raoni Griegel Kamayura, da etnia Guarani, formado em Gestão Ambiental pela IFPR, mestrando em Agroecologia e Desenvolvimento Rural na UFSCar e doutorando em Biosistemas pela UFSB, que também foi professor na Educação Indígena dentro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e trabalha com os guaranis e comunidades tradicionais há 15 anos. Ele, infelizmente, não pôde estar aqui presencialmente, mas ele nos mandou um vídeo para enriquecer a discussão. E a gente vai apresentar ele agora. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Raoni Kriegel Kamayurá. Uma satisfação estar com vocês hoje. Quero agradecer o convite da Tássia Renata, da doutora Ana Perense, com todos os alunos do curso de Administração Pública da Unesp Araraquara. Então, hoje foi passado para mim um tema aí relacionado à fome e à precarização do alimento em tempos de crise. É um olhar para a agricultura responsável. Então, eu acho que num curso de Administração Pública, vocês têm
um compromisso com a sociedade, com o meio ambiente. Então é necessário sempre ter ambientes como esse para estar refletindo, compartilhando, discutindo o olhar mesmo, as linhas de pensamento relacionados à questão que é tão primordial, que é a alimentação, né? Produção de alimento, meio ambiente, bem-estar, questões que estão relacionadas e que estão garantidas na Constituição Federal, né? Um ambiente saudável, um alimento de qualidade, uma moradia, saneamento básico. Então, vocês vão lidar muito com isso. Espero que estejam em ambientes públicos, secretarias, ONGs, institutos, e possam estar exercendo essa responsabilidade de tomar decisões, né? Enfim, eu vou colocar algumas questões, porque o tempo é curto, mas para vocês estarem refletindo na mesa, nas discussões durante o evento, né? Que é Quintas de Maio, achei legal esse espaço. Então, para a gente pensar sobre a administração pública, né? Que cria a legislação vigente nacional, federal, estadual, municipal, relacionadas, né, ao uso, por exemplo, de agrotóxicos, fertilizantes. O Brasil é um campeão mundial de uso de agrotóxico. Então, se a gente pensar em gestão pública e privatização, por exemplo, né, há governos que privatizam empresas que eram estatais, que eram do Brasil, e vendem por preço de banana, vem outro país, compra, e começa a ganhar e domina o território. Existem teorias que falam que futuramente as grandes corporações, né, vão ficar um conglomerado e vão comprar terras, vão comprar e vão acabar dominando e até ultrapassando fronteiras de países, de gestão, enfim, como as multinacionais fazem, né? Então, quando uma hidrelétrica se instala, ela não domina só a produção de energia, né? Ela está ali no território, ela está com acesso à água, ela está com acesso à biodiversidade. Então, é muito preocupante essas questões. Então, se a gente for pensar sobre a agricultura responsável, por exemplo, né? As empresas que dominam o mercado hoje de produção de agrotóxico e fertilizante, por exemplo, a Monsanto, a Bauer, entre outras, elas faziam bombas químicas na Segunda Guerra. Aí depois da Segunda Guerra, na década de 60, na Revolução Verde, investiram em agrotóxicos e, né, faturaram muito e deram essa mecanização do campo. E posteriormente, na década de 80, viraram farmacêuticos. Então hoje a gente sabe que o agrotóxico é um dos maiores causadores de câncer e de várias doenças, além de poluir e contaminar o meio ambiente, muitas vezes de forma irreversível e acumulativa. Então existem umas questões bem perversas por essas empresas que só visam lucro, né? E no final, depois, eles vendem o remédio dizendo que é o antídoto, mas na verdade, né, você cura alguma coisa, já zoa o fígado e o rim também, enfim. É um ciclo vicioso e onde eles ganham em todas as etapas. Essa é uma questão para vocês discutirem, como os gestores públicos, os administradores públicos podem reverter essas questões, né, a responsabilidade que as empresas tomem em frente disso, né, e não só, por exemplo, sequestro de carbono. As empresas poluem e depois pagam para um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido para preservar a floresta. Então, os fins não justificam os meios. São mecanismos enfim, não revertem as ações, né? Precisam ter planejamentos que iniciam desde o processo de produção, né? A gente pode produzir alimentos sem agrotóxicos, sem veneno, sem fertilizante, com agroecologia, com a permacultura, com a agrofloresta. Existe, né? Só que não é interessante para as empresas que dominam o mercado. As plantas medicinais. As pessoas poderiam estar usando mecanismos do conhecimento popular, indígena, das comunidades tradicionais. Mas não é interessante que as empresas iam perder muito. Mesma coisa, geração de energia limpa, né? As empresas privadas hidrelétricas, de energia, enfim, elétrica aqui no estado de São Paulo, né, não permitem, não facilita para a gente ter energia solar limpa e acesso a todos. Então, para vocês da administração pública, é essencial criar, né, legislação, criar mecanismos de que toda a população tenha acesso. E eu vou entrar numa questão que é do projeto de tese, né, doutorado que estou fazendo na Universidade Federal do Sul da Bahia. E o nosso projeto é uma etnografia alimentar no Alto Xingu, né? Então, para as comunidades indígenas, para nós, o alimento é muito sagrado, né? O alimento ele faz com que nós nos aproximamos, faz com que nós nos conectamos com Deus e com a natureza, com a divindade. Isso nos dá saúde, alegria e nos eleva, né? E cada vez que você não tem o alimento tradicional, você vai virando bicho, você vai perdendo essa conexão. Então, é uma metáfora na cosmologia indígena. Então, eu fiz umas revisões bibliográficas e, enfim, foi constatado que há 40 anos atrás não existiam doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, a diabetes, o câncer de colo de útero, a obesidade em si. E nas comunidades lá, conforme foi diminuindo as fronteiras entre as cidades, os centros urbanos, houve um acesso a esse alimento industrializado e um aumento do consumo.
né, onde as pessoas começaram a desenvolver essas doenças a partir do alimento. E, consequentemente, também houve uma diminuição da produção dos alimentos tradicionais. Então, como garantir para as comunidades, né, que elas permaneçam no território e possam reproduzir sua cultura tradicional com seus cultivares tradicionais, né, mantendo sua saúde, sem privar o acesso aos grandes centros, enfim. Essa é mais outra questão também que a gente está buscando, mas, enfim, deixo a dica de que a produção de alimento, né, eu acho que faz com que nós nos conectamos, faz com que a gente se conecte de forma essencial, né, à nossa natureza, à nossa essência, junto com o planeta, com o Pachamama. Então, o ser humano vem perdendo muito essa questão da espiritualidade, da ritualística, e nas grandes empresas, o próprio sistema visa, né, só o lucro, só os mecanismos. Então, a gente precisa pensar numa administração pública, se ela é pública para todos, né? Como a gente pode dar o acesso a todos, como garantir esses processos que seja de uma forma que traga uma equidade, né? Que traga justiça mesmo, no sentido de acessibilidade para todas as camadas e classes sociais. Essa é uma questão para a discussão de vocês também. E a questão da fome, né? Muitas vezes falam que é muita terra para pouco índio, mas hoje nós temos muito mais gado do que gente no Brasil, né? Um monte de gado e, enfim, muita soja, e o brasileiro não come soja. Enfim, para empresas, às vezes para um produtor só. Então essas divisões de terras também não estão certas, né? Precisa haver um sistema de organizar a questão fundiária no Brasil. Isso já seria um grande processo para a questão de igualdade, porque a agricultura familiar hoje é a que mais produz o nosso alimento para a sociedade em geral. E com muito veneno, né? Então essa é mais uma questão, né? Tinham me dado de 5 a 10 minutos, então vou me despedindo. Gratidão. Ikatu Nekapu, em Camaiorá. Espero que vocês tenham um ótimo encontro. E numa próxima oportunidade a gente vê se eu consigo chegar aí com vocês, viu? Gratidão. Bom, agradecemos a participação do Raoni, né, com a sua fala. E agora eu passo a palavra para nossa mediadora, Vivian, iniciar o debate. Boa noite. Bem, realmente uma contribuição fundamental que esse vídeo fez. A gente vai conversar bastante sobre vários pontos que foram mencionados. E agora, pensando o título da mesa de hoje, a fome e a precarização do alimento em tempos de crise. Essa crise, ela tem muitas facetas. É um período crítico nas esferas política, que a gente acompanha nacionalmente, internacionalmente, refletindo no preço dos alimentos, no preço do gás de cozinha, e também da forma política qual amparo é dado ou não à população por parte do poder público no país. É uma crise também socioeconômica, com índices elevados do desemprego, o poder de compra da população, o alto índice de trabalho informal, o aumento da desigualdade, das vulnerabilidades sociais no país. É uma crise sanitária que a gente vivenciou e ainda colhe resquícios disso, ainda vivencia, que impactou no agravamento de todas essas questões já mencionadas. E é uma crise, como o Raoni já levantou, muito, muito bem colocada, é uma crise também ambiental, e isso tem tudo a ver. O sistema de produção hegemônico, ele é devastador, ele leva o planeta ao esgotamento, e isso impacta, inclusive, na possibilidade de surgimento de novas doenças. E tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, de forma integrada e repercutindo em retrocessos significativos na segurança alimentar e nutricional no Brasil. Então, por isso é muito importante nós ouvirmos como vocês avaliam a situação da fome no país atualmente, especialmente na realidade de cada um de vocês. E
Também a Enedina, enquanto gestora, se puder falar também do ponto de vista do que o poder público municipal aqui em Araraquara teve e tem que enfrentar nesse sentido. E, por favor, sintam-se à vontade para compartilhar sobre as suas experiências com a agricultura, sobre como vocês lidaram e lidam com o agravamento da fome na nossa sociedade e as alternativas e as possibilidades para atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável, da fome zero e da agricultura sustentável. Então, por gentileza, se puder começar, Enedina, depois a gente segue em bate-papo. Bom, a gente está falando de alimento, então vou me alimentar. Perfeito. Agora sim. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Não? Está desligado, né? Ah, então nem precisa de microfone, gente. Tem que ligar? Ah, sim, mais fácil. Oi. Aqui ele tem que apertar também. Oi, aí sim. Nossa Senhora, potência, hein? Brincadeira à parte. Acho que é boa noite já, né? Boa noite. Então, boa noite a todos, a todas. É uma grande alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada ao pessoal. E desculpa pelo trabalho que eu dei, que eu sei que dei trabalho para vocês. A gente acaba tendo uma jornada de tarefas, pensando em assentamentos, pensando a agricultura no município, mas também pensando em educação, mas também pensando o bem-estar da questão da saúde, da questão das mulheres, da juventude, principalmente da juventude nas áreas rurais, que é um dos temas que eu sou apaixonada. E também porque eu sou assentada, sou filha de assentada, venho de ônibus todos os dias, do Bela Vista. De manhã e à noite eu retorno no ônibus das 7 horas. Então, é uma jornada que, né, além da gente também trabalhar em casa, não no trabalho doméstico, mas no trabalho da roça, porque faço questão. São as minhas raízes, e as nossas raízes a gente não pode deixar elas, né? Então, nos finais de semana, e quando eu posso, eu cato a enxada, eu vou carpir, vou plantar, vou cuidar da terra. E aí a gente aceita também esse desafio de vir aqui dialogar sobre a questão colocada, bem colocada, diante desse momento, desse cenário que a gente vive, que é um cenário de pandemia, algo que que também já foi passado em alguns momentos da história da humanidade, mas não como essa que a gente está vendo, com essa não só crise econômica, mas também uma crise humanitária, que vem de todos os lados, que é invisível, e que vai para além de qualquer fronteira, que é o que a gente está vivendo nesse momento como pandemia. E as consequências disso, né? Então, esse é um tema que a gente tem que desbruçar mesmo, e principalmente a universidade, a juventude, e como bem foi colocado pelo nosso colega, quem está dentro da universidade pensando o futuro desse país. Então, por mais que a gente tenha um monte de tarefa, e boa parte dessas tarefas são do dia a dia, tarefas práticas, embora a gente também se desafie a pensar, elaborar, mas eu sou do campo, eu sou camponesa, e a gente gosta muito mais de fazer a prática do que elaborar. Então, eu falei, nossa, mas ir lá para a universidade eu vou ter que pensar, vou ter que refletir e elaborar alguma coisa. Então, vou aceitar, mas sabendo que ia te dar esse trabalho que te dei. Então, essa é a
minha forma de pedir desculpa pelo trabalho que te dei, Luana. E, ao mesmo tempo, dizer que, para a gente, é uma satisfação, porque, sendo de movimento social, né, do Movimento Sem Terra, e entrando para o espaço da universidade, para a gente também isso é conquista. Estar aqui, sentar, dialogar, trazer 2 mulheres do bairro de São Rafael, bairro que todos devem saber, conhecer. Tem bastante precariedade, bastante questões sociais, elas vão conversar isso para a gente. E é um espaço que tem muita vida, e que não é dito, muitas vezes, pelo sujeito social que está nesse território. Então, esse sujeito social está dentro da universidade, poder dialogar e falar o que é a sua comunidade, para a gente isso também é muito gratificante. Então, agradeço muito a oportunidade. Nós pensamos em fazer uma apresentação falando um pouco do que nós somos, o que nós trazemos. E aí tentar dialogar principalmente com a questão da agricultura. A agricultura, que muitos dizem, chama de agricultura de subsistência, e, de fato, ela foi agricultura de subsistência por algum tempo, mas que hoje ela ganha um outro conceito, uma outra conotação, conhecida hoje pela agricultura familiar. Mas esse termo ele é novo, embora seja, né, o modo de produção utilizado, a força de trabalho da família, no conceito teórico, é uma elaboração recente. Não tem muito tempo de pensar o que é agricultura familiar dentro de uma perspectiva de políticas públicas. Até porque, na formação do nosso país, do nosso Brasil, nunca se pensou, nunca se elaborou políticas públicas para o agricultor da agricultura de subsistência. E o conceito da agricultura familiar vem para iniciar o processo de elaboração de conceitos e diretrizes de uma política pública para a agricultura familiar. Isso é interessante, então, pensando no qual que é o papel e a importância de ter profissionais que pensem, esses profissionais da administração pública, que pensam políticas públicas para a sociedade, para os trabalhadores, a questão da agricultura familiar, penso eu que é um grande desafio, porque elaboração de políticas públicas para a agricultura familiar é muito recente, e o que nós tínhamos de elaboração que estava em processo de avanço, hoje, com o atual governo, nós estamos perdendo praticamente todas, ou todas. Por exemplo, os financiamentos que nós tínhamos já não existem mais. E as políticas públicas, avançava bastante a questão da produção, através do escoamento, da compra desses produtos, como programa de aquisição de alimentos, nós já não temos mais. Então, aí está um grande desafio para vocês. Por outro lado, pensar também a agricultura urbana, e, para mim, a agricultura familiar e a agricultura urbana ela está muito próxima, também é muito interessante. Até porque, olhando para o processo histórico, a agricultura urbana ela sempre foi uma realidade da cidade. Porque muitos que vieram para a cidade eram camponeses, eram trabalhadores rurais. Então, nós fizemos uma pesquisa, mas não precisa nem fazer pesquisa, basta olhar, ir para os bairros. A gente vai ver o quanto a gente tem de agricultura urbana. E isso é interessante, porque isso também é um modo de produção e de cultura dessas pessoas.
mesmo estando na cidade, ela mantém a raiz do campo e preserva e traz consigo a questão de produzir o que come. E esse é um outro elemento interessante. Produzir o que come, a gente entra numa perspectiva de que a pessoa ela está comendo comida de verdade, comida, e ela está produzindo cultura. Porque a agricultura é terra e cultura. E aí a gente vai para o campo da agricultura, e nós temos assentamentos aqui, mas também temos agricultores familiares que não estão em assentamento. No entanto, eu sempre peço desculpa aos agricultores que não estão em assentamento, porque nós que somos de assentamento, a gente acaba falando muito do sujeito social que está no território do assentamento. E o território do assentamento, embora quem está fora do assentamento, os agricultores familiares, também tem muita produção de cultura, mas o assentamento ele é um território com várias territorialidades. Talvez você já deve ter visto em alguns formadores de opinião e pensadores que o território chamado assentamento ele é tão complexo que é preciso muito tempo de estudo para entender e, às vezes, não entende. E, de fato, são muitos territórios dentro do território. Mas o que eu penso que a gente deve trazer aqui, e aí eu trouxe algumas fotos, não sei se vocês estão vendo as fotos, já estão passando. Essas fotos são fotos de pessoas do meu entorno, até porque, como eu não pedi autorização de imagem, e eu tinha muita coisa, mas eu falei, vou levar aquelas que eu sei que não vão me processar, né? Então, são pessoas muito próximas, que produzem comida de verdade e produção de cultura. E o que mais interessante é que, nesse processo de produção de comida, como é que as pessoas se vêem nisso? Porque se a gente vai debater a questão do alimento como responsabilidade, é um outro ponto de reflexão. E aí, a experiência que a gente tem também da horta urbana, comunitária, ela vai muito nesse sentido da produção de alimento com responsabilidade. Todas essas fotos que nós estamos trazendo e a diversidade de alimento que está aí são produtos produzidos sem veneno. E isso que foi dito, né, anteriormente, que a produção de hoje, primeiro, a agricultura familiar ela foi colocada pela ONU, em 2014, como relevante e reconhecimento da ONU e da FAO. Entretanto, para a agricultura familiar, não se pensa políticas públicas e nem dá investimento. E os agricultores que produzem comida de verdade têm muita dificuldade para produzir. E muita dificuldade para encontrar mercado para escoar essa produção. E nós, do assentamento, quando a gente discute escoamento de produção, a gente discute preço justo. Por isso que a gente investe muito nas feiras e nos espaços de troca do produtor direto com o consumidor, para que não tenha um atravessador. E esse preço chega justo na mesa e no prato de quem vai realmente comer. Por isso que tem sentido a reforma agrária, por isso que tem sentido o assentamento. E esse é um tema ainda que a gente discute depois de 35 anos. E tudo isso para dizer o seguinte, que, diante dessa crise, diante desse cenário, uma outra questão que a gente tem que se debater, e debater muito, é a reforma agrária,
ela ainda é uma questão a ser pautada ou não? Tendo em vista que esse modelo de economia, modelo de sociedade, coloca que o que é pop é o agronegócio. Então, nesse cenário, cabe a reforma agrária? Cabe a agricultura familiar? É relevante? Quem produz comida? A gente come o quê? A produção de soja no Brasil, ela tem aumentado cada vez mais, assim como a cana e outras 5 produtos, na verdade. E esses produtos são commodities. Eles não ficam aqui. Eles são vendidos na Bolsa de Valores e são para exportação. O que fica aqui, o que a gente come, é o que vem da agricultura familiar. Mas não é dito isso. Pelo contrário, o que a gente vê na televisão, na mídia, é que o que a gente come é o que o agronegócio produz. E aí eu acho que, enquanto administração pública, também vale a pena fazer uma grande pesquisa nisso. Porque, senão, a gente está pensando políticas para quem? Porque, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de monocultura. Monocultura não cabe pessoas, não cabe gente. Então, vamos pensar políticas públicas para quem? Agora, é interessante também a gente pensar e entender que a tecnologia é importante. Mas existe modelos de produção que produz alimento e que também pode se usar a tecnologia. Por exemplo, a agroecologia, que é uma outra questão, é um paradigma que a sociedade não se fala, a gente quer comer produtos limpos de veneno, mas a gente não avança na política de produção de agroecologia. E isso tem um porquê. E tem muito a ver com o que o colega falou antes. Existe uma indústria, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai... Mas existe uma indústria muito grande de produção, de uma cadeia de produção, que é um grande ciclo econômico que gera crise. E aí a gente precisa pensar que a nossa sociedade ela sempre teve baseada em 3 questões, que desde o princípio, que é o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. Então, pensar a fome também tem que pensar esses três requisitos. Porque a fome ela está aumentando, mas ela não é uma novidade. Quem não leu Josué de Castro? Geografia da Fome. A fome é estruturante. O que a gente não pode é naturalizar. O que a gente não pode é achar que nós vamos olhar os dados e vamos dar resposta com os dados. Eu quero fazer essas provocações para depois a gente entrar em outras questões. E aí eu gostaria que as meninas falassem também um pouco depois das hortas urbanas, porque é elas que trabalham nas hortas urbanas. A gente só está para incentivar, mas é elas que botam a mão na massa. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Muito obrigada. Bom, boa noite. Bom, eu vou falar... Meu nome é Camila. Eu vou falar um pouquinho de como eu fui parar nesse projeto de horta comunitária, do processo que eu estou participando, eu participo dele desde o começo.
eu fui parar nesse projeto pelo simples fato de que eu tinha acabado de ter meu filho, não sou acostumada a ficar em casa, não gosto de ficar dentro de casa, mas como que eu ia voltar para o mercado de trabalho? Meu filho era pequeno, eu adotei a minha menina também, tudo junto, e eu não aguentava mais ficar dentro de casa. E eu descobri esse projeto com a Enedina e fui lá mais por distração. Começamos com um grupo de 30 inscritos, que depois caiu para 15, e que hoje somos apenas 7. 6 mulheres e 1 homem, que só vai de final de semana, às vezes. Mas nós, mulheres, estamos lá todos os dias. Bom, no começo, a gente não podia vender essas mercadorias, né? Era um projeto que era mais voltado para alimentação, para trazer o alimento saudável para dentro de casa. Nós, como participantes, claro, eu não fui com esse intuito, mas descobri a importância dele. Porque eu, de repente, parei de comprar verdura, era um gasto que eu já não tinha mais, e eu falei, nossa, bacana, eu vou continuar. Meu filho vai na horta, ele sabe qual que é o alface, qual que é a rúcula, qual que é o almeirão. Ele tem esse conhecimento com 3 aninhos. Ele conhece tudo. E nós ali ficávamos naquele impasse. Enedina, esse projeto não é para mim, apesar de eu ter me apaixonado profundamente. Eu ficava ali, esse projeto não é para mim, Enedina, porque... E o financeiro, a parte financeira? É lógico que era bacana a parte do alimento, de eu não ter esse gasto, era importante. Mas o que a gente produzia, a gente doava apenas para o banco de alimento, para que ele fosse distribuído nas regiões da cidade. E a gente comercializava já sem poder, não podendo, sem saber, né? Sem ninguém saber, a gente comercializava os produtos a um preço R$2. Para quê? Para a gente manter a horta. Porque como que a gente ia manter a horta? A gente ia ficar lá, Enedina, como é que a gente vai comprar o alface? Como é que vamos comprar as mudas, quer dizer? Não tinha como. A gente precisava ter essa autonomia. E foi onde a gente conseguiu, depois de muita briga, muita discussão, hoje a gente consegue comercializar. Ainda assim, a gente, pelo fato de a gente estar ali numa região carente, né, a gente comercializa a um preço justo, onde que todo mundo consegue estar comprando com a gente. A gente foi pego de surpresa, porque, de repente, começou a faltar espaço. O espaço que a gente tem é bem limitado. A gente tem uma área de plantio e a área de pomar. E hoje a gente está fazendo canteiro até embaixo do pomar, né, no meio das árvores e tudo mais. Angélica, acho que pode falar mais um pouquinho. Meu nome é Angélica, né? Eu tenho 4 filhos. E antes do projeto da horta, eu já plantava, porque a horta fica bem em frente à minha casa. Eu já plantava umas arvorezinhas lá de abacate, amora. Eu sou apaixonada em mexer com terra. E quando o pessoal falou do projeto, eu entrei. Entrei com a cara e a coragem. Para mim foi uma terapia também, porque eu estava em casa, sem fazer nada, parada, sem serviço. Já estava ficando depressiva.
E estou lá desde o começo, né? E é a minha paixão. Se eu pudesse, eu dormia lá dentro da horta. Praticamente assim, eu sou a primeira a chegar e, às vezes, eu sou a última a ir embora da horta. E... sei lá, o que eu posso dizer mais? Eu não tenho mais o que falar. Eu sou apaixonada, não tenho que pôr mais. Boa noite, gente. Antes de começar, eu queria pedir palma para essa mulherada mesmo, porque, olha... Eu queria também agradecer ao PET, não só pelo convite, mas por essa mesa. São 3 mulheres pretas, estão ligados? É diferente. Bom, gente, eu sou preto. Sou lá da Zona Norte também, só que sou do Vale Verde. Para quem conhece a Norte hoje é um dos maiores territórios da cidade, onde tem o maior número de população, o adensamento populacional é muito alto lá. E em 2016 eu também começo um projeto social, na verdade, um projeto com os moradores do meu quarteirão, que é a Horta Comunitária da Zona Norte, que ficou na minha casa durante um tempo. E depois, em 2017, a gente faz a ocupação de terreno. Então, eu vou pedir licença para primeiro mostrar como está hoje e depois contextualizar a produção de alimentos, tá bom? É o outro vídeo, não é esse. É aquele que está no grupo, sabe? Mas, enfim, vou falando aqui enquanto isso. Nós ocupamos um espaço em 2017, um espaço bem grande, por sinal, na base da doideira mesmo, e começamos lá uma organização bem desorganizada no início, bem orgânica, assim. Tinha a necessidade de lidar com algumas questões, como, por exemplo, o lixo, que é um dos grandes dilemas que a gente vive na comunidade. Naquele momento também, a ausência de equipamentos públicos, que ainda era uma coisa que ainda pega hoje. Chegaram alguns, mas ainda falta muito. E outras questões mesmo, né? Como trabalhar com juventude e tudo mais. Então, em 2017, começa o movimento de ocupação desse espaço consorciando com música. Então, eu sempre fui da cultura popular. Aí tinha uma galera na cidade de samba de coco, a Carol, o Tamires, uma galera, que eles colaram, a gente marcou mutirão. Eles colaram, enquanto a galera ia trampando com enxada, tinha uma galera batendo tambor, pandeiro e cantando, e foi nesse movimento. Então, para a gente, esse espaço é um espaço que ele foi muito importante para a gente gerar pertencimento, saca? Para a gente gerar afirmação de identidade do território mesmo. Então, aquele momento para a gente, ele foi um momento da gente se entender como comunidade, porque é importante falar um pouco a formação da comunidade que eu venho. O Vale Verde, a Zona Norte como um todo, o São Rafael, todos os bairros que a gente tem ali, eles são oriundos do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eles têm um perfil diferente de periferia. São periferias que, simplesmente, quando libera as etapas, chega um monte de família que muitas vezes nem se viu para um lugar e começa a conviver. E aí começa, então, a entender como é que vai ser aquele perfil daquela comunidade, e isso gera um tempo, gera um crescimento, gera conflito, gera várias coisas. Aí você imagina isso num lugar sem equipamentos públicos, sem um centro cultural, sem escola, sem posto de saúde, e uma comunidade majoritariamente preta, majoritariamente feminina. As casas da comunidade são todas em nome de mulheres, isso é um dos méritos do programa Minha Casa Minha Vida. E quando a coisa vai acontecendo, a gente passa por um processo de resgatar algumas coisas. Porque, assim, a gente aprendeu muito a desembalar as coisas e esqueceu como é que descasca. A gente aprendeu muito, muito mesmo. A gente sabe abrir um salgadinho, pegar uma criança de 2 anos, ela abre um salgadinho, um pacote de bolacha com facilidade. Já a outra parte, que é reconhecer os alimentos, eu fico muito feliz quando eu vejo a Camila falando que o filho dela de 3 anos reconhece os alimentos. Porque se você pegar aqui no auditório, possivelmente, muita gente
não vai conseguir reconhecer um número significativo de alimentos. E isso, né, a gente está falando de reconhecer alimentos. Se eu perguntar daqui quem planta, esse número vai lá para baixo. A gente foi violentado de uma maneira social tão absurda que a cada geração que passa, a capacidade de plantar, a capacidade de acumular os saberes da terra, ela tem sido retirada da gente. A cada geração que passa, a gente vem deixando de plantar. A cada geração que passa, a gente depende mais da côndola do supermercado. A minha avó plantou mais que eu. Muito mais. A mãe dela plantou mais que ela. E assim sucessivamente. Hoje, a gente está falando de uma realidade que produzir o alimento, ele parece que é função de um grupo que muitas vezes é alheio ao nosso. Eu agradeço muito a fala da Enedina, quando ela fala da agricultura urbana, da capacidade da agricultura familiar, porque tem uma ilustração social que a função do campo é plantar para a cidade comer. Eu, particularmente, não acredito apenas nisso. Eu acho que, sim, a importância do campo é essencial, ela é indiscutível, mas enquanto a cidade não aprender a plantar, enquanto a cidade não aprender a produzir seu alimento, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. E o acesso a essa discussão ele é muito importante. O debate da produção de alimento, ele é tão vital que a gente começou a transferir a responsabilidade quando a gente deixou de plantar. E quando eu falo deixar de plantar, não é simplesmente pegar e fazer horta, é entender o processo todo. Eu tive a experiência com a pandemia, que a horta comunitária da Zona Norte, a capacidade agrícola dela é muito questionável, porque a gente não tem uma infraestrutura que nos possibilita realizar. A gente está tentando, nesse momento, fazer o cercamento do espaço. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo, vocês vão entender um pouquinho melhor o que é aquele movimento lá. É um negócio de doido. A gente ocupou um lixão, agora retomamos, está um lixão de novo. Então, chegou a pandemia, a gente parou de fazer os mutirões. Ora mutirão, ora mutireu, mas a gente começou a fazer as atividades, chegou a pandemia, parou. Tá, e o que a gente faz? Veio a solução, uma resposta, que foi o Terra Solidária, que o Terra Solidária ele foi uma inversão da lógica. A gente deixou de fazer muita gente num lugar só, plantando num espaço, e pulverizou pequenas equipes para entrar nos quintais das pessoas. Em 2020, nós instalamos 35 quintais, foram hortas agroecológicas nos quintais da Zona Norte. Tivemos uma moradia também. As fotos já estão ali. Vamos assistir o vídeo primeiro, depois eu comento as fotos, pode ser? A base é sempre aqui, né? Então vai ser duas aqui no slap, vamos dizer assim. E depois as outras duas aqui. Então o som que vai ficar na cabeça é assim, ó. Tá, tá, tum, 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 tum. Tá, tá, tum, 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 tum. Aí galera, ó. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Teu lado é tão doce, doce feito mel. Toda tua beleza feita a cor do céu. Quero me aquecer, sentir o teu calor. Rolar, rolar na cama, te chamar de amor. Fazer meu
mil poesias pra te conquistar, deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o teu calor. Amor, é só me chamar que eu vou. Eu quero te enamorar. Amor, 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 amor. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou no beijo de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. O tic-tic-tac no meu coração renascerá. O tic-tic-tac no meu coração renascerá. Timbalada é semente de um novo dia. Nordeste sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te enamorar. Amor, eu quero te enamorar. Massa, galera. A gente fez questão de trazer esse material porque eu acho que ele ilustra bem a situação que a gente vive lá, que é a questão do lixo. Acho que a gente precisava marcar uma prosa, tomando uma breja para trocar ideia por que aquele lixo está lá, como ele chega lá, e o reflexo de tudo isso, né? Mas a gente está retomando esse espaço depois de 2 anos e alguns meses parado, que foi desde a pandemia. Então, hoje, a nossa situação no espaço é caótica mesmo. Assim, a gente voltou faz um mês, estamos fazendo essas atividades. Mas é muito doido, porque essa parada para a gente, ela ligou uma chavinha a si mesmo, que foi a relação. Uma vez, eu até fiz uma mesa com a Enedina, ela falou uma coisa que eu ainda guardo, e hoje acredito com muita certeza assim, no acerto dela, né? Da necessidade de conexão com a Terra. Que a gente precisava buscar esse lance com a Terra mesmo, de entender o que a Terra é para a gente, né? E aí, o exercício de fazer as hortas durante a pandemia, ele respondeu algumas lacunas que a gente trazia. Principalmente a capacidade de produzir alimento. Você pode ir passando as fotos, por favor? As hortas, aí a gente tem hortas tanto de Araraquara, quanto de um desdobramento que está acontecendo hoje no estado de Goiás. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre, mas as hortas estão acontecendo e a gente chega no quintal, ressignifica ele, pega o espaço, instala uma horta mandala agroecológica com consórcio de 20, 30 tipos de alimento, coloca punk, coloca leguminoso, coloca tudo, assim, o que a gente tiver disponível. E essas hortas geram alimento durante um período, né? Algumas delas continuam. A gente teve um êxito muito grande lá no território de Goiás, por exemplo, porque a cidade de São Simão, que é onde foi instalada essas hortas, ela tem uma política pública de abastecimento de água. Então, a água de lá, a galera não paga para fazer as hortas. Aqui em Araraquara, das 35 que a gente instalou, hoje, restam 1 ou 2. A gente teve um problema muito sério com a conta de água, porque em Araraquara a gente paga a seguinte organização. O que você gasta de água, você paga 100% de esgoto e mais a taxa do lixo. Só que a gente está falando de horta, a água que vai para a horta ela não usa esgoto. Então, a gente está pagando por uma coisa que a gente não usa, e quando você aumenta o consumo de água, você eleva exponencialmente a sua conta. Então, as casas que a gente instalou hortas passaram de um custo mensal de R$40, R$50 para R$150, R$180 para manter uma horta. E, felizmente, a gente conseguiu organizar a ponto de, hoje, ter uma política pública, por intermédio de uma vereadora amiga minha, Fabi Virgílio, que acabou gerando a alteração do projeto de lei já existente, na verdade, que
é o Quintais Sustentáveis, onde as famílias hoje que produzirem alimentos, tiverem hortas urbanas cadastradas no cadastro único, têm direito a 5 metros cúbicos de água por mês. É um ótimo começo, não é o ideal, mas é um ótimo começo. Então, é um movimento para dialogar com a questão do preço da conta de água. Porque a gente vai descobrir que quando a gente fala de produzir alimento, a gente fala de toda uma rede de estrutura que está interligada, como, por exemplo, a conta de água, como, por exemplo, o acesso a sementes, o acesso a insumos. É muita coisa, uma logística toda que está ali transitando. A horta comunitária, por exemplo, eu tive a felicidade de conhecer outros gestores de hortas, e acho que eu não vi uma que não passa por uma crise assim mesmo de estão pegando alimento, a gente não está conseguindo produzir e tudo mais. Quando a gente entra nas casas, que essas hortas começam a acontecer, primeiramente, a pandemia nos colocou dentro de casa, né? Ela nos colocou confinado para enfrentar o vírus. E eu vou pedir para ele soltar o outro vídeo, mas pode tirar o áudio, por favor, que é na minha casa. Então, isso aconteceu que vocês vão ver aqui, foi na minha casa durante o momento da pandemia. Esse não é o ápice da horta. Ele é o momento dos 2, 3 meses, onde já tinha bastante alimento acontecendo, mas muita coisa ainda veio. Então, assim, estou falando de um terreno padronizado, Minha Casa Minha Vida. 200 metros quadrados, eu tenho mais ou menos 100 metros no fundo da minha casa de terra, que gerou uma quantidade absurda de alimento. Absurda, assim, foi um negócio que eu fiquei abismado. E aí a gente começou a descobrir algumas outras coisas, desmistificar algumas coisas, como, por exemplo, o dom para plantar. Eu, particularmente, tenho uma treta com a palavra dom, assim, eu não acredito nela. Eu acho que o dom está sempre ligado ao acesso, tá ligado? A galera fala muito a pessoa tem mão para plantar. O quintal de vó, né? Você chega no quintal de vó, é tudo bonito, é tudo vistoso. E, na verdade, a avó está fazendo agricultura consorciada, que é uma discussão que a gente está trazendo hoje da agroecologia. Então, que não tinha esse nome, mas os antigos já faziam, misturavam todos os alimentos, eles se ajudavam e as coisas ficavam muito vistosas. Que é a contramão da monocultura, que o Nedino tanto falou, sabiamente. Então, a monocultura ela é um deserto verde. Agora, a agricultura consorciada, que é o consórcio, que é a produção de alimentos, não só de alimentos, de recursos de modo geral, ela extrapola, ela nos dá a condição de saber como as coisas acontecem. E quando a gente instalou esses quintais, outra coisa que, na verdade, na minha opinião, é a coisa mais importante que aconteceu de tudo. A gente percebeu que o debate estava aberto. Quando a gente instalou, no meu quarteirão, por exemplo, 9 hortas, as pessoas, sentadas na calçada, falavam sobre o que fazer quando a lagarta ataca a couve, a minha rúcula está queimando, o que eu faço? Então, se tornou uma pauta do quarteirão, porque as pessoas tinham hortas. E eu vou usar o meu quintal, mas espera aí, não vou usar o quintal porque agora a água está cara. Então, assim, a abertura da discussão, ela foi essencial mesmo, para desembocar em várias coisas. Hoje, a gente está com um projeto, em parceria com a Fundação Toque, que a gente fez uma movimentação e conseguimos a destinação de imposto de renda de algumas empresas, a partir da estrutura da Fundação Toque, e a lei de incentivo fiscal, né? Então, a gente tem um montante de dinheiro considerável dentro do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, que é gerenciado pelo Concriar, e a Fundação Toque, por ser a captadora do recurso para esse fundo, escreveu o projeto para a utilização dessa verba, e essa verba vai se tornar 150 hortas urbanas na comunidade. Então, a gente pretende, até o final do ano, instalar 150 hortas na comunidade e remunerar todas as pessoas que trabalharem, fazer com que essas pessoas tenham um salário digno. A gente tem negociado muito a questão da remuneração para não sucatear, inclusive, essa força de trabalho. E essas 150 hortas têm uma diferença das 35 primeira. Essas 150 hortas agora têm uma política pública que dialoga com o preço da água. Além disso, a política pública do Quintais Sustentáveis, ela vai ter uma condição para permanência. Então, para a pessoa continuar recebendo o benefício da conta de água,
ela vai precisar continuar com a horta. E isso nos ajuda a dialogar com a perenidade do projeto, que não adianta a gente instalar um monte de hortas e as hortas durarem 3, 4 meses. E aí, eu fico imaginando muito que eu não tenho nem noção, na verdade, dos desdobramentos que isso vai acontecer. Se a gente pensar em 150 hortas agroecológicas, a gente está falando de uma capacidade de abastecimento astronômica, assim, é um negócio absurdo, assim. Apesar das hortas serem pequenas, 100 metros quadrados, mas uma horta agroecológica de 100 metros quadrados, ela tem uma capacidade muito elevada de produção, muito elevada mesmo. Aí vai entrar um monte de possibilidade, inclusive de gestão dessa organização, porque esse processo de produzir o alimento, ele está muito ligado à canalização, saca? A gente tem um monte de coisa, um monte de sentimento que fica pulsando dentro da gente, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com ele. Tem uma fala do Galo de Luta, o entregador antifascista, que é muito boa, que ele fala sobre a necessidade de diálogo com o ódio, para a gente organizar o nosso ódio. Aqui em Araraquara tem algumas pichações, inclusive Organize Seu Ódio. E ele fala muito dessa questão da gente conseguir canalizar essas coisas para ser nosso combustível. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer a minha horta, era um dia que eu estava cabreiro com um monte de coisa, e aí eu fui de fato pegar a enxada para desenrolar, porque, como a Edina falou que ela também faz, é terapêutico. Tipo, o corpo somente sã, saca? Você pegar e manejar a terra, além de tudo, tem uma capacidade de cura absurda. E aí, quando eu terminei o dia que eu estava morto da enxada, eu estava muito melhor. E aí essa é uma resposta que a gente tem que começar a ter. Quando namorar a gente fica cabreiro com o Bolsonaro, tem outros caminhos para responder. A gente está com um projeto que logo, logo vai sair do forno aí, chamado Tecnologias Desobedientes, que a gente vai abordar essas temáticas, inclusive. Pretendemos trazer alguns personagens para cá, vão ter umas atividades de bioconstrução e tudo mais, mas o resgate dos saberes, o acesso ao debate, ele é essencial, velho. E, assim, é muito massa ter aqui uma galera da minha comunidade. Para mim, é a primeira vez que eu chego na Unesp e vejo galera de onde eu moro. Assim, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, é muito importante vocês saberem que é muito mais difícil vir de lá para cá do que daqui para lá. O caminho não é igual. Para a gente chegar aqui dentro, tem muita coisa, tá ligado? Tem que estar numa condição de enfrentamento o tempo todo por vários quesitos. Então, a capacidade de permanecer nesse estado ela é ainda maior. Agora, eu quero destacar aqui a necessidade da universidade, dos universitários, dos movimentos todos, irem para a comunidade, irem para o assentamento, irem para as organizações de base. Porque nesse movimento, que essa discussão, por exemplo, ela está sendo com pessoas da comunidade, pessoas do assentamento, falando para uma galera da universidade. A linguagem aqui é diferente. A dialética é diferente. A decodificação dos saberes é diferente. Na moral, a gente faz essa mesma discussão muitas vezes no boteco, na quebrada, na igreja, no campo de futebol, de outras maneiras, sem essa formalização. Então, essa é uma necessidade real de debater. Se a gente quer debater sobre produção de alimentos, não vai ser na Unesp, em qualquer universidade. A gente tem que falar na quebrada, a gente tem que falar no assentamento. A gente tem que começar a falar de quebrar os concretos mesmo. Olhar para casa, assim, olhar para o quintal e falar, tá, é tudo concretado. E aí, o que está acontecendo aqui? O que está errado? Porque a gente está falando só de uma ODS. Mas a gente fala do uso da água, por exemplo, a gente está em cima do aquífero Guarani. Como é que entra água no solo? Se está tudo concretado. O abastecimento do lençol freático. Então, assim, se a gente for abrir para o leque ambiental, tem um monte de coisa. Embaixo da horta, por exemplo, tem uma nascente do Ribeirão das Cruzes. Próxima, galera, lá, tem a do Tanquinho. São os dois principais rios que abastecem a água da cidade. Que, se você abrir uma torneira aqui, veio de lá, veio da norte. E como é que está sendo dialogado essas questões? Mas, enfim, já falei bastante, vou não roubar muito tempo. Muito obrigado aí, galera. Oi, gente. A gente tinha programado um tempo para o debate, mas como o pessoal tem aula agora às 7, eu acho que a gente pode partir para as perguntas já, se a Vivian quiser mediar. Obrigada. Bom, pessoal. Isso. Bem,
Agora, se alguém também tiver alguma questão, se alguém já tiver alguma dúvida, levanta a mão. Olha, tem gente aqui. Já tem galera. Oi, boa tarde, gente. A minha dúvida, eu não sei se ela vai ser muito boba, mas eu acredito que vocês vão ter o conhecimento prático para poder responder. Eu notei nas imagens que existem ali a presença dos gravetos com as cascas de ovos em cima. Eu acredito que isso seja para repelir os insetos e permitir a produção realmente orgânica, sem nenhum veneno. E, na verdade, a minha dúvida é bem específica. Isso realmente funciona? É algo que vale a pena a gente fazer em casa para quem tem qualquer tipo de cultivo e sofre dessa forma com os insetos? Era isso, obrigado. Pode respondendo já? Como é que é seu nome? Guilherme. Guilherme, como o Preto falou, e de fato conhecimentos são saberes, mas esses saberes também são científicos. Na agroecologia, a gente vai testando as coisas. Na verdade, muitas das coisas que nós estamos fazendo hoje, a nossa geração, são conhecimentos tradicionais acumulados que hoje a gente está resgatando. Mas, na verdade, Guilherme, bem na verdade, nunca se deixou de fazer isso. Nunca se deixou de fazer. É que boa parte, tanto no campo quanto na cidade, a gente foi adotando práticas convencionais. Isso devido à questão mediática e também às informações que vão chegando dizendo que aquilo que a gente faz não funciona. E que o veneninho, esse que é o pop, esse que funciona. Por exemplo, tem várias explicações e várias funções. Uma coisa pode ter várias funções e várias finalidades. Uma das finalidades, quando a gente coloca o ovo, por exemplo, no canteiro, por exemplo, para tipo de pássaro, que vai lá picar as hortaliças. É que, quando ele veja o ovo, ele imagina que aquilo é um predador. Ele associa aquilo a algo que algo estranho que está naquele território e que vai o atacar. A casca de ovo é cálcio. Então, se você pega a casca de ovo, por exemplo, com a borra do café, vou dar receitinha aqui para vocês. Você pega a casca de ovo, você tritura ela. Minha mãe fazia isso no pilão. A gente faz, eu faço no liquidificador. Com borra de café, sem açúcar, e eu deixo ali uns 2, 3 dias, aquilo vira uma potência para a planta. E se você quer ter uma terra fértil, cultive minhoca. Tenha minhoca. E para você ter minhoca, você vai ter que ter matéria orgânica. Então, essas coisas que não dá resultado, não funciona, pelo contrário. Funciona e funciona 100%, 500%. Porque qual que é o barato? É que, com a Revolução Verde, esse pacote tecnológico vai ter que consumir. E também é um modelo tecnológico pensando na lucratividade, no lucro, e na produção muito rápida das coisas. Então, isso é científico. Não sei se tem alguém aqui das exatas aí. Se você tem hoje X quantidade de terra e você coloca adubo sintético, você vai ter uma produtividade de forma hipotética aqui, de 500 sacos por hectare. O ano que vem, você vai ter que pegar o dobro desse adubo que você usou
o ano passado, para você ter a mesma quantidade de saca do ano passado. Ou seja, a terra vai enfraquecendo, ela vai ficando empobrecida. Essa é a palavra. No orgânico, é o contrário. Você pega uma terra empobrecida, sem vida, porque a gente está falando aqui de micro-organismo. E são esses micro-organismos que vai dar capacidade de você ter uma produção saudável, produtiva e, muito diferente do que se diz, um produto bonito. Não sei se vocês viram aqui imagens de alfaces. É produzido sem nenhum tipo de veneno. Mas é produzido com essa tecnologia que é o orgânico, que é a produção da vida, que são os micro-organismos. Então, dá super certo. Pode fazer que a gente assina embaixo. Vou complementar rapidinho, tento ser bem breve. Esse lance dos saberes, galera, a gente faz tempo, a humanidade traz essas paradas há muito tempo, assim. E sabe onde vem ele? Da mesma maneira que o conhecimento sistematizado, acadêmico, ele é obtido pelo método. A diferença é que lá a galera chama de ritual, chama de vários outros nomes, mas, por exemplo, a observação de uma mata, se você chegar numa mata, o solo está sempre coberto. As folhas das árvores estão ali. Então, a agroecologia, essa maneira de produzir alimento, ela nada mais faz do que perceber como a natureza já faz. Então, por exemplo, os gravetos que você falou, as folhas, a gente chama de cobertura de solo, cobertura morta, né? Que é aquilo que a própria natureza recicla quando cai da árvore, vai produzindo ali e não deixa que o solo esturricado, mantendo uma diversidade de organismos e tudo mais. E é muito, muito doido, assim, porque essa sua pergunta ela me toca de várias maneiras, inclusive esse questionamento que a gente tem, essa mística de perguntar mesmo, sabe? Porque é necessária, mas de questionar, por exemplo, quando a sua avó manda você usar babosas no cabelo, você questiona, fala assim, mas será que funciona? Aí, quando vem um farmacêutico que prescreve aloe vera, você abraça. Paga uma nota no shampoo e é a mesma coisa, só que a diferença é que tem uma assinatura de alguém que passou por um espaço acadêmico legitimando aquilo. Hoje, tem agroecologia, agricultura sintrópica, tem vários nomes aí que você pode encontrar, nada mais é do que as práticas anteriores anotadas e confrontadas, enfim. Mas, sim, funciona, cara, funciona muito. Esse lance do ovo, eu achei muito massa quando eu descobri esse significado do predador, que a borboleta não coloca ovo onde tem um ovo maior que o dela, que ela entende que é um predador, então a perpetuação da espécie faz ela proteger e colocar em outros lugares. Eu falei, caraca, velho, tecnologia. Porque a gente imagina tecnologia algo atual. Tecnologia está aí faz tempo, tá ligado? E nem sempre é feita pelo homem, mas funciona. Vai pela energia que funciona mesmo. Fazendo um adendo também na fala com relação aos adubos químicos, é um problema que a gente vai estar enfrentando agora mais para frente nesse ano e no ano que vem, porque também essa questão na guerra da Rússia impacta muito na questão dos adubos químicos, no preço, porque eles são os maiores exportadores, o Brasil importa muito da Rússia, e aí, como esse sistema é o sistema de monoculturas, para além do agronegócio exportador, que como tem mais grana, talvez tenha menos impacto, mas também vai ser impactado. Mas o sistema de agricultura que produz milho, que produz mandioca, que produz trigo, arroz, e que faz esse sistema de monocultura, vai ser fortemente impactado, impactando esses alimentos também dentro do mercado. Então, isso justamente num período que a gente tem o azar do desincentivo da agricultura familiar, das práticas de agroecologia e agricultura orgânica, que seriam as menos impactadas, que não seriam impactadas justamente por não necessitar desse sistema de adubação química, que é a única coisa que torna possível essa destruição sistemática da terra com fertilizante, com diversas práticas
em monocultura e que o adubo químico é utilizado numa quantidade que permite a produção atingir os seus níveis a cada safra. E a gente vai ver o desdobramento disso no fim da próxima safra. Isso vai novamente dar o aumento dos preços dos alimentos. Então, é muito problemático, porque agora a gente tem que estar cobrando mesmo das políticas públicas, do poder público, que faça novamente, que volte a fazer, que faça melhor incentivos na agricultura familiar e, ao mesmo tempo, a proteção, né, do abastecimento da agricultura vigente no país. E que esse também é um grande problema do abastecimento que está tendo agora. Agora tem mais uma pergunta. Oi, boa noite. Vocês comentaram da importância de trazer esse assunto para a gente, né, futuros administradores públicos, porque nós que vamos criar as políticas públicas do futuro que vão preservar a agricultura familiar. Mas eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para ajudar agora, assim, enquanto estudante universitário, que ainda não tem esse poder de criar leis que protejam, mas que tem vontade de ajudar. Eu inicio, as meninas também podem contribuir, por favor. Como é que é seu nome? Cíntia. Cíntia, bem-vinda. Que bom saber que você está preocupada com agora também. Lógico, eu coloquei essa questão do futuro, porque vocês vão estar trabalhando com papéis. Nesse processo de pesquisa, também vocês vão estar elaborando. Então, penso que uma das coisas, no agora, é já iniciar esse processo de elaboração de pesquisa, conhecendo a realidade, sabendo, colocando o pé naquilo que você está pensando. E pensar com, não pensar para. A questão da universidade é que os pensadores intelectuais pensam para os outros, mas não pensam com os outros. Então, mudar o futuro é você fazer esse futuro, o presente, diferente. E é romper mesmo. O Preto falou muito bem. É romper com os muros da universidade. Eu sei que é importante a elaboração teórica, o debate teórico, os conceitos, os novos paradigmas. Mas é importante também, para ser algo concreto, que se coloque na prática, que produza resultados, mas não resultados no papel, resultados que vá fazer diferença na vida das pessoas, é você conhecer a população, o território, a sociedade, de que você é intelectual, elaboradora da política pública, sabe que sentido que tem isso que você está elaborando, o impacto que vai ter na vida daquelas pessoas. Mas saber que esse impacto deve ser construído junto, para o bem ou para o ruim. Mas as pessoas têm que saber quais são o impacto que ela vai ter com uma proposta de que você é capaz de fazer. Por exemplo, na sua pesquisa, seja de TCC, seja de mestrado, dissertação, ou seja, uma tese. Porque, muitas das vezes, o pesquisador vai para o campo atrás do objeto de pesquisa, mas ele não constrói relações com esse espaço, que deve deixar de ser objeto, mas sim ser sujeito social e participativo. Então, acho que Paulo Freire nos ajuda muito a pensar isso. E, para mim, a questão fundamental nesse processo aí que você se coloca é ter compromisso político, com aquilo que você se propõe a fazer. E trazer a ética para dentro da universidade. Mas a ética humanitária. Não a ética de produção de conhecimento para disputar a cadeira ou para disputar a vaidade.
Talvez a gente também tome uma breja e converse sobre isso, porque é um debate que eu gosto. As meninas querem falar? Não? Cíntia, né? Cíntia, tem uma coisa que a capoeira me ensinou, que eu levo a mim, assim, foi uma frase que o mestre Augusto Januário, da Ilha de Taparica, falou para mim uma vez, que foi muito massa. Eu talvez até tatue isso um dia. Ele falou assim: Preto, tem coisa que a gente só aprende no hálito. Aí eu fiquei, como assim, mestre? A gente só aprende no hálito. Aí ele pegou e falou assim: você quer saber dos mais velhos? Tem que ir lá ver os mais velhos. Você quer saber dos médicos de capoeira? Tem que ir atrás dos médicos de capoeira. Você quer saber do seu objeto de pesquisa? Só tem um jeito, velho. Tem que colar no movimento. E, principalmente, isso que a Edina falou, assim, numa postura mesmo de entender que ninguém dá voz para ninguém, tá ligado? Essa é uma fala que me violenta muito. Tipo, a gente dá voz para a comunidade quando faz... Mentira. A gente dá ouvidos. Saca? É uma diferença muito grande entre querer dar voz para alguém e dar ouvido para as pessoas. Então, esse é uma das premissas. Assim. Você quer saber do rolê, tem que colar na quebrada, tem que colar no assentamento. Você vai ter que comprar os alimentos. Na hora de você chegar no supermercado, você vai olhar, pô, vou comprar aqui ou vou comprar na feira? Eu vou comprar onde? Tipo, pô, tem uma galera fazendo... Tipo, eu sei que se eu comprar numa grande rede, talvez fique mais barato. Nem sempre, na real. E principalmente, você sabe que você está abastecendo uma grande rede. Quando você compra de um agricultor, você vai numa feira, você está fazendo um movimento político incrível, velho. Incrível, assim, incrível, incrível. Domingo eu fui comprar um repolho. Tava R$14, velho. R$14. Eu fiquei de muito caro, assim. Pimentão tá 20 conto o quilo. Os preços das coisas estão absurdamente caros, assim. E isso nos faz entender que se a gente não tiver uma postura de fato, pular o atravessador, de fato, se organizar para comprar na feira, para comprar nas hortas urbanas, para comprar nos pequenos produtores, a gente vai estar... a gente está refém, a gente está num cativeiro de preços, que a gente não está se mobilizando, a gente não está respondendo isso. Então... engajamento, ele é uma parada que ele vai além do discurso. A gente vai ter que acabar aqui, se organizar para conhecer a horta lá do São Rafael, a horta comunitária, conhecer o assentamento. E assim, conhecer não é chegar, tirar foto e vazar. Conhecer é entender os dilemas, tá ligado? É chegar no rolê e falar assim, pera, o que está acontecendo com essa questão? Alguém pode me explicar? Sentar e tomar essa breja que a gente está falando, porque... tem muita coisa que a gente não tem a obrigação de responder, porque a gente está numa situação, muitas vezes, enfrentando ela, que a gente não tem como ficar explanando ela o tempo todo. Então, assim, vai ter que ir lá e tirar as próprias conclusões, escutar de um, escutar de outro, porque a Norte, pela visão do Preto, é uma. Se você perguntar para cada pessoa aqui, a Norte vai ter uma visão diferente. E cada pessoa que foi lá vai ter uma visão diferente. Então, e essa pluralidade de possibilidades de serem vistas que faz a riqueza dos territórios. Então, para agora, mano, é mobilizar a galera mesmo, arrastar para esses movimentos, para as feiras, e troca ideia, tá ligado? Rompe com essa parada da troca, assim, tá, ó, eu dou dinheiro, você me dá isso. Pergunta, conversa, a gente gosta de conversar com galera o tempo todo, tá ligado? Pergunta o nome, olha no olho, distribui afeto, velho. E é esse movimento, assim, de, tipo, para agora a gente tem isso, de pegar e fazer o movimento de mais uma vez, entender que não é só derrubar o muro também, não. Tem que pavimentar uma estrada para a universidade. É muito fácil parar aqui, até carona solidária a gente consegue. Vai na quebrada pedir uma carona solidária. Então é muito mais fácil sair daqui e ir para a quebrada, ir para o assentamento, do que alguém do assentamento ter que vir para cá, disputar espaço, ocupar. Então é esse movimento de possibilitar que pessoas cheguem, mas principalmente levantar e ir para os territórios. Desculpa, gente, rapidinho. Eu preciso falar que, infelizmente, nosso tempo já deu uma estourada, mas eu queria agradecer muito a fala de vocês, todos,
e da presença de vocês também. Tenho certeza que não só para mim, mas para a maioria foi um tapa necessário na cara e vários aprendizados. E eu só queria agradecer por todo o PET, por vocês estarem aqui hoje. E que a gente continue essa conversa também, como o Preto falou, no Bar da Vida, ou nas Hortas da Vida, na Comunidade da Vida. E eu queria agradecer também a presença de todo mundo que esteve aqui hoje e relembrar que semana que vem a gente vai ter mais uma quinta e nas próximas do mês também. E lembrar também que das próximas vezes a gente vai tentar começar pontualmente às 7h30 para ter o tempo. Vocês ir embora, eu quero Pode fazer falar. um convite para vocês. Pode ser? Ó, o convite da festa junina do assentamento Bela Vista. Então, 2022, nós temos uma organização bem grande, com bastante jovens envolvidos. Até ia vir a Bruna aqui para fazer o convite para vocês, porque nós também queremos. Aí, Cíntia, você pode nos ajudar nesse presente. Ver se há possibilidade de vocês nos ajudarem arrecadando alguns itens que nós não temos lá. Por exemplo, açúcar, alguns itens, né? Quando a gente fazia algumas atividades aqui na Unesp, tinha grupos dentro da Unesp que nos ajudavam muito. E a gente gostaria muito de retomar esses grupos. Se alguém de vocês quiserem, aí a gente pode pegar o contato, fazer parte também da nossa comissão de festa do assentamento Bela Vista, e aí fazer essa ponte entre o assentamento, a comissão e a universidade para arrecadar algumas coisas que a gente não consegue lá. A festa será no dia 25 e 26 de junho, e a programação vai ser bem bacana, e nós vamos resgatar a nossa tradição, que é a festa junina. Também convidar vocês para conhecerem as hortas urbanas, elas são comunitárias, Colhendo Dignidade, aqui de Araraquara. Nós temos 4 espaços dentro dos territórios em rede. E eu gostaria muito, se possível, vocês colarem agora em 2, uma é na Hortência, para poder fazer essa diferença. Então, é esse convite que eu deixo aqui para vocês. E colocar uma questão que a Vívia colocou, que eu acho importante compartilhar. Nós temos, no Rio Grande do Sul, 3 assentamentos que produzem arroz agroecológico, que exporta até para a Argentina, além de abastecer praticamente o Brasil todo. E temos aqui em Itapeva produtores de feijão orgânico. E Promissão e Presidente Prudente estão iniciando a produção de milho orgânico em assentamentos. Então, são pequenos passos que a gente começa a dar. Eu acho importante compartilhar. Tá bom? Obrigada, gente. Desculpa pelo a gente ter estendido também essa mesa. Mais uma festa junina. Vamos sim, as mulheres fazendo os doces, a gente arrecadando. Será que alguém aqui Muito quer obrigada. ajudar? Imagina. Desde a universidade? E muito obrigada pela participação de vocês. Sensacional. Você quer me dar o seu contato ou você quer pegar o meu? Tá. Ó, 996 24 2303. A Bruna ia vir fazer esse convite, mas não sei, ela não apareceu, então faço eu. Da festa? Você quer? Falou muito bem. Você quer pegar o meu contato? Sim, todo mundo. É 996 24 2303, Teresina. Aí, se vocês quiserem
puderem ir lá para conhecer o grupo. E eu faço questão de colocar vocês na comissão. Tá bom? Aí é só falar o dia que vocês querem. Assim, pra mim, a Nedina é bom no final de semana, mas o pessoal tá lá e pode ser o dia que vocês puderem. Bina, isso. Bem-vindas. Que legal. Bacana, obrigada, viu? Tá bom. Eu só vou botar uma bolsa muito frio, velho. Obrigada, viu? Valeu, Breno. Vamos lá, bom papel. Eu vou, com certeza eu vou.